O encontro entre a dança e o cinema foi inevitável, pois essas duas manifestações artísticas têm um profundo ponto em comum, que é a arte do movimento. E se você quer algumas sugestões sobre essa relação do corpo e a câmera, eu separei 10 filmes que considero fundamentais. Então, fique comigo uns minutinhos, pois é sobre esse assunto que eu irei falar hoje no meu canal. Vamos falar de dança? Quando uma bailarina atravessa o palco, assim como uma atriz atravessa um plano, isso é uma forma de dizer como elas habitam o mundo. Com velocidade ou lentidão, com alegria ou tristeza, acompanhada ou sozinha. O encontro cinema-dança ocorreu milhares de vezes, mas isso não foi nada fácil. Pense um pouco, se a câmera se encarrega do movimento, por que os corpos iriam dançar? E se os corpos estão dançando, como a câmera deveria se mover? Desde os primórdios do cinema, a dança foi um assunto predileto. Os operadores dos irmãos Lumière, a quem é atribuída a invenção do cinema, eram apaixonados por danças, fossem elas tirolesas, javanesas, egípcias, etc. E metade dos filmes feitos por Gaumont, entre 1900 e 1902, eram filmes de dança. Isso quer dizer que a dança e o cinema propõem encontrar gestos perdidos ou inovadores, e que desde então surgiram filmes de dança em todas as direções. Gravações de apresentações ou recriações de balé para a câmera, documentários de trabalhos de estúdio, musicais de Hollywood e suas contrapartes, os musicais de Bollywood. Os filmes que eu separei aqui são filmes que eu adoro e que eu acho ajudaram muito a fortalecer esse gênero nas telonas. Você sentirá falta da citação de filmes de Fred Astaire ou de Busby Berkeley, mas eu dei preferência a filmes que eu assisti no cinema e que me tocaram naquele momento. Eu sei que você pode ter outras sugestões, mas esses 10 filmes me marcaram muito e tenho certeza de que com eles, grande parte da humanidade também sonhou junto comigo. Então vamos lá. O primeiro dessa lista é o filme Cantando na Chuva, de 1952, dirigido por Stanley Donen e Gene Kelly, onde o próprio Gene Kelly e Gene Hagen interpretam dois astros famosos da época do cinema mudo em Hollywood. Os filmes dessa dupla são um verdadeiro sucesso de público e as revistas inclusive apostam num relacionamento mais íntimo entre os dois, o que não existe na realidade. Mas uma novidade no mundo do cinema chega para mudar totalmente a situação de ambos no mundo da fama. Ou seja, chegou o cinema falado, que logo se torna a nova moda entre os espectadores. Decidido a produzir um filme falado com o casal mais famoso do momento, que são Don e Lina, eles precisam, entretanto, superar as dificuldades do novo método de se fazer cinema, para conseguir manter a fama conquistada. Cantando na Chuva é um filme mais que brilhante. Apesar de se destacar como musical, o filme nos leva a ótimos momentos de comédia, e a dupla Gene Kelly e Donald O'Connor está bem sincronizada e realiza cenas engraçadas e passos muito envolventes. A linda Debbie Reynolds se junta e reforça o elenco com seu talento. É um dos maiores e melhores musicais que o cinema já viu. E é claro, não podemos esquecer a antológica cena que faz jus ao título do filme, onde Gene Kelly dança e sapateia na chuva, criando assim um dos momentos mais inesquecíveis da arte cinematográfica.
A minha segunda indicação é o espetacular Sete Noivas para Sete Irmãos, de 1954, também dirigido por Stanley Donen e com coreografia de Michael Kidd. Nesse filme, Howard Kell interpreta um rapaz simples, primogênito de uma família de 7 homens que vive no interior. Ele faz uma viagem à cidade para comprar mantimentos e acaba arranjando uma esposa, a garçonete Millie, interpretada por ninguém menos que Jane Powell. Incentivados pelo casório, os outros 6 irmãos de Adam decidem viajar para a cidade em busca de pretendentes. Inspirado pelo mito do rapto das Sabinas pelos romanos, Adam motiva seus irmãos a sequestrar as moças com quem querem se casar e protagonizam cenas acrobáticas e muito bem trabalhadas em suas disputas com os outros pretendentes. Minha terceira indicação é o belíssimo West Side Story, que é uma adaptação do clássico shakespeariano Romeu e Julieta, com música de Leonard Bernstein, e tem 2 versões. A primeira, de 1961, foi dirigida por Robert Wise e coreografada pelo genial Jerome Robbins. A segunda é de 2021 e foi dirigida pelo consagrado Steven Spielberg e coreografada pelo talentoso Justin Peck. A história se passa no lado oeste de Nova York, à sombra dos arranha-céus, onde estão os guetos de imigrantes e classes menos favorecidas. As 2 gangues, os Sharks, de porto-riquenhos, e os Jets, brancos de origem anglo-saxônica, disputam a área, seguindo um código próprio de guerra e de honra. Tony, o antigo líder dos Jets, se apaixona por Maria, irmã do líder dos Sharks, e tem seu amor correspondido. A paixão dos dois fere princípios em ambos os lados, acirrando ainda mais a disputa. As cenas de baile e de lutas são espetaculares em ambas as versões. E a música se tornou um clássico e é apresentada frequentemente em forma de concerto nos grandes teatros do mundo. Nosso próximo filme escolhido é O Magnífico Cabaré, de 1972, que é a minha 4ª indicação. Ele tem a direção do coreógrafo Bob Fosse e a história se passa na Alemanha, durante a ascensão do nazismo, onde uma cantora e dançarina americana se envolve ao mesmo tempo com um professor inglês e um nobre alemão. Ela trabalha no Kit Kat Club de Berlim, sob tensão constante das ameaças dos nazistas no início dos anos 30, em shows que têm como mestre de cerimônias o personagem interpretado magnificamente por Joel Grey. Mas a sua grande aspiração é receber um convite da UFA, um grande estúdio de cinema alemão, espécie de Hollywood da época. Este filme catapultou a versátil Liza Minnelli, até então conhecida apenas como a filha de Judy Garland. A partir daí, Liza desenvolveu uma brilhante carreira como atriz, cantora e bailarina. Próxima parada, e minha 5ª indicação, é o glorioso Saturday Night Fever, de 1977, que aqui no Brasil foi batizado de Os Embalos de Sábado à Noite, e foi dirigido pelo até então desconhecido John Badham. Esse filme revelou o dançarino e ator John Travolta e inspirou toda uma geração de jovens aspirantes a bailarinos e promoveu uma corrida frenética para as academias de dança da época. A história se passa num subúrbio de Nova York, onde Tony Manero, personagem de John Travolta,
um excelente dançarino de disco music que só fica feliz nos fins de semana, depois de passar a semana inteira trabalhando em uma loja de tintas. Enquanto ele se prepara para participar de um concurso em uma discoteca, ele vive uma crise amorosa. Tony acaba vencendo o concurso, mas não fica satisfeito por achar que os segundos colocados são, na realidade, superiores a ele e a sua parceira, e que só não levaram o prêmio por serem latinos. O filme transcorre mostrando as picardias de Maneiro e seus colegas, e todos na expectativa do grande torneio, que ao final se mostra uma experiência vazia para ele. A música dos Bee Gees embalou o sonho de muitos enamorados da época, e até hoje, quando tocada, produz ondas de nostalgia e saudades de um tempo que marcou a vida de muitas pessoas no mundo inteiro. Outro filme de grande sucesso e também de 1977 e que é a minha sexta indicação é o clássico The Turning Point, ou como foi batizado no Brasil, Momento de Decisão, dirigido por Herbert Ross e capitaneado por ninguém menos do que o multifacetado Mikhail Baryshnikov. Nesse filme, duas bailarinas, Didi e Emma, magistralmente interpretadas pelas atrizes Shirley MacLaine e Anne Bancroft, seguem caminhos diferentes na vida. Com a primeira constituindo família e a outra seguindo carreira de bailarina. Elas perdem o contato ao longo de suas vidas, mas o retomam quando Emília, interpretada pela bailarina Leslie Brown, tem a chance de dançar na companhia onde Emma é uma estrela em fim de carreira, fazendo renascer então uma antiga rivalidade entre elas. Enquanto isso, Emília se envolve e se decepciona com um bailarino russo, que é interpretado por Mikhail Baryshnikov, e prepara a sua estreia. Didi e Emma, agora a mentora de Emília, embora com a amizade estremecida, torcem pelo sucesso dela. Esse filme fez a proeza de reunir em seu elenco os maiores bailarinos da metade do século XX em uma cena de gala absolutamente genial que culmina com o padedê do Corsário. E eu preciso confessar que assisti a esse filme umas 20 vezes no cinema e outras tantas na televisão. Foi um marco na minha época de bailarino. All That Jazz, de 1979, é a minha sétima indicação. O filme é, na verdade, um relato semi-autobiográfico da vida do escritor, diretor e coreógrafo Bob Fosse, vencedor do Oscar, do Tony e do Emmy, todos no mesmo ano. Hein? E nele o ator Roy Scheider vive o alter ego do diretor, e aí ele sofre um infarte e, com a vida por um fio, revê momentos do passado, transformando-os em sua imaginação em números musicais. Sua atenção é disputada por 4 mulheres: a namorada, a ex-esposa, a filha e a morte. Uma das cenas mais espetaculares da história do cinema musical é o início desse filme, onde centenas de bailarinos se exercitam no palco de um teatro da Broadway. Flashdance, de 1983 e dirigido por Adrian Lyne, é a minha 8ª escolha, pois esse filme também fez um sucesso retumbante e lotou as salas de cinema do mundo todo. Nele, a bailarina Jennifer Beals interpreta a jovem Alex, que é cheia de garra e talento e não mede esforços para realizar o sonho de se tornar uma bailarina. Para isso, durante o dia ela trabalha como operária e à noite como dançarina numa boate. No decorrer do filme, ela se envolve com seu patrão, Nick, interpretado pelo ator Michael Nouri, enquanto se prepara para concorrer a uma vaga em uma escola de dança de prestígio.
Seus modelitos criaram uma moda que foi seguida por 10 entre 10 artistas do universo da dança daquela época. E a música foi um grande sucesso e tocava repetidamente nas rádios de todo o mundo. A Chorus Line, de 1985, é o 9º filme sobre o qual eu falarei. Ele se baseia no musical de grande sucesso da Broadway, coreografado por Michael Bennett, e foi adaptado para o cinema pelo diretor Richard Attenborough. As músicas são um espetáculo à parte, e a história se baseia num grupo de dançarinos que reúne-se no palco de um teatro da Broadway, em Nova York, para a seleção de integrantes da linha de coro de um novo musical a ser dirigido por Zack, interpretado por Michael Douglas. Entre os dançarinos encontra-se Cassie, que antes teve um caso tempestuoso de relacionamento de alguns anos com o diretor, esse Zack. Ela está desesperada por um trabalho o suficiente para humilhar-se e passar por uma seleção comandada pelo ex-namorado. Mesmo sendo uma dançarina que já teve melhores momentos em papéis solo em sua carreira. À medida que o filme se desenvolve, as histórias pessoais do passado de cada um deles vêm à tona, atiçados por Zack, que quer que os candidatos falem sobre eles, num método ortodoxo de seleção. Algumas das histórias são engraçadas, outras irônicas, outras extremamente tristes, mas, independentemente de suas histórias serem diferentes, todos eles têm uma coisa em comum: a paixão pela dança. O final nos reserva uma bela surpresa, com o palco todo espelhado e os bailarinos com fraques e cartolas douradas, evoluindo numa coreografia hipnotizante, que termina com uma série infinita de grand battement, que é quando o bailarino joga a sua perna do ponto mais alto. Eu devo confessar que assisti a essa peça uma dezena de vezes, e até hoje, quando eu ouço a música, me vem a lembrança da grande emoção que senti ao assistir pela primeira vez essa peça na minha viagem a Londres, quando eu era estudante de dança. E para finalizar essa lista, eu escolhi o meu último e 10º filme, uma obra que me tocou muito e que se trata de Dancing in the Dark, de Lars von Trier, filmado em 2000, que conta no elenco com duas grandes artistas que são a cantora Björk e a atriz Catherine Deneuve. O filme se passa nos Estados Unidos no ano de 1964 e a protagonista é Selma Jesková, vivida por Björk, uma imigrante tcheca que se mudou para aquele país com seu filho. Para sobreviver, trabalha em uma fábrica de indústria metalúrgica pesada com sua melhor amiga Katy, interpretada por Catherine Deneuve. O que ninguém sabe é que Selma sofre de uma doença hereditária degenerativa que está lhe ocasionando uma rápida cegueira. Por esse motivo, ela guarda cada centavo em uma lata em sua cozinha para custear uma operação que evite que seu filho sofra do mesmo destino. A trama do filme é bastante complexa e eu não irei dar spoiler, pois eu sugiro que você assista a essa obra-prima. Os números de dança são super bem cuidados e inspirados no filme A Noviça Rebelde. E Björk se revela dançarina e atriz superlativa. A dança no cinema está em todo lado, não só nos gestos brilhantes em zonas de dança claramente identificadas, mas na forma como os corpos, com mais ou menos vigor, organizam seus gestos para enfrentar o mundo. E se você se interessou por algum desses filmes,
Saiba que você pode encontrá-los em plataformas digitais, como o próprio YouTube, a Netflix, na Amazon Prime ou no Stremio. Faça a sua busca, prepare a pipoca e deleite-se com estas maravilhas cheias de danças, cores e sonhos. E se você gostou desse vídeo, já sabe, não é? Dê o seu like, compartilhe com seus amigos e, se possível, deixe o seu comentário, pois isso é de extrema importância. Isso vai fazer o canal crescer. Eu fico por aqui, te desejando tudo de bom, excelentes filmes, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!